tão importantes que chegam para fora do Brasil. Muito bom dia, professor. É um prazer te ter aqui. Fazia tempo que a gente não se encontrava no Acorda Metrópolis. Bom dia, Natália. Um prazer falar com você novamente. Sim, já tem um tempo que não conversamos. Saudar também a Letícia e toda a sua audiência. Ô, professor, mais cedo eu falei com a Letícia sobre o tarifaço como o tarifaço é uma das distrações de Lula e Flávio, que são esses primeiros candidatos aí nas pesquisas, e que, a partir disso, a população não tem ouvido, por exemplo, as propostas deles sobre o que eles querem como novos presidentes, ou o presidente Lula como de novo presidente, ou o Flávio como um novo presidente também do Brasil. E aí eu queria te ouvir mais profundamente sobre o tarifaço e sobre todo esse contexto também, claro, da participação do Flávio Bolsonaro de ir para os Estados Unidos, tentar um lugar nessa narrativa e um lugar diferente da que a família Bolsonaro teve no ano passado. Porque no ano passado, Eduardo, Flávio comemoraram o tarifaço, disseram que o Brasil deveria agradecer as tarifas colocadas pelo presidente Donald Trump, e esse ano já é totalmente diferente. Flávio como pré-candidato, volta dos Estados Unidos, tem essa coincidência aí de fatos acontecerem logo depois que ele volta, mas ele diz que em relação a isso ele pediu para o presidente Donald Trump não tarifar o Brasil, bem diferente, portanto, do que ele fez lá no ano passado. Lembrando que nesse tempo entre os dois tarifaços, o presidente Lula conseguiu uma reação muito boa, uma aprovação ao seu governo, a partir da reação que ele teve de se manter firme no posicionamento brasileiro, em defender a soberania nacional. Isso deu para ele uma aprovação maior nas pesquisas eleitorais. Natália, o tema do tarifaço e no contexto que você apresenta, eu separaria, né, em duas partes. A primeira delas é aquilo que tem a ver com a política comercial, circunscrever o campo econômico, foi o que o Brasil procurou fazer e com muito sucesso, né, ainda que não tenha conseguido reverter até o momento todas as tarifas. E a segunda parte é aquilo que mais preocupa, eu creio, né, o governo brasileiro e uma parte importante na sociedade brasileira que vai se desenhando, que é a forma com que os Estados Unidos vão acompanhar a eleição no Brasil. Então, quando você menciona essa postura mais recente de Flávio Bolsonaro acerca do tarifaço, pedindo, fazendo coro, digamos assim, para que o Trump não imponha novas tarifas ou aumente as tarifas que já temos, né, contra o Brasil, mais diretamente, melhor dizendo, né, contra os produtos brasileiros. E isso mostra que a forma com que a campanha de Flávio Bolsonaro, ou enfim, ou em torno dos Bolsonaro, seja o irmão dele nos Estados Unidos, ele aqui, enfim, o pai dele, os estrategistas dele, mostram que ele já tem, enfim, uma agenda de trabalho, me parece, com os Estados Unidos em relação à eleição presidencial no Brasil. Eu via que nós víamos, mas eu, enfim, destacaria que a presença, né, tanto de Flávio Bolsonaro agora nos Estados Unidos, o irmão dele já há um tempo, quando veio o tarifaço também quanto o Brasil, a ideia de que nós tínhamos ali eles operando contra, né, os interesses brasileiros. E isso é gravíssimo. Então, essa troca de cartas que entre Flávio Bolsonaro e Marco Rubio, e que na última delas aparece até ele se colocando como um aliado, né? Subordinando o Brasil aos interesses dos Estados Unidos. Então vejo que essa separação é importante, a gente analisar como política comercial, né, se restringir mais ao campo econômico comercial e aquilo que o Estado faz frente ao outro, né, negocia, enfim, monta uma equipe negociadora, né, de primeira linha para tentar reverter tudo aquilo que pode afetar o que é a economia brasileira, mas traduzindo, ou seja, os empregos no Brasil, né, o interesse de diferentes setores do empresariado no Brasil, enfim. E na outra ponta, que é o que ele está mais interessado, me parece, é em tentar passar uma imagem de que ele, enfim, mudou, ou como você usou até agora há pouco,
uma expressão, ele está mais moderado e está procurando defender os interesses do Brasil já como pré-candidato. Vale lembrar que ele é senador da República, né? Então, portanto, não me parece, uma postura a fim de preservar os interesses do Brasil, mas seus interesses como candidato. Ô Letícia, queria te ouvir sobre o Flávio podendo ser para o presidente Donald Trump esse elo aqui na agora principal eleição da América do Sul, que está mais próxima, né? Vai ser em outubro. A gente vê que os americanos estão focados nessas eleições da América do Sul, comemorando as vitórias da direita recentes aqui, Peru, Colômbia, e com essa ligação com esses grandes líderes. Então, tem Javier Milei, da Argentina, tem o Bukele de El Salvador, e agora esses outros que ganharam e falaram muito em seus discursos o quanto tem admiração pelo presidente Donald Trump. Queria te ouvir sobre isso, sobre a figura do Flávio também podendo ser esse elo direto com os americanos, principalmente com o presidente Donald Trump, não só com ele, né? Mas com aquele entorno dele muito importante, muito ligado ao presidente Donald Trump, do Marco Rubio, do J.D. Vance e outros tantos. Interessante, eu acho que dessa mudança de comportamento do próprio Flávio, acho que diz muito sobre isso, de que agora ele vai aos Estados Unidos para dizer que se o tarifaço continuar, pode favorecer ali o seu principal oponente, então isso tem um impacto eleitoral muito importante, então vai ao Donald Trump e fala assim, agora a gente tem que ir com um pouco mais de calma, porque da outra vez verificamos que o meu principal opositor ganhou um pouco mais de robustez, pôde conversar ali com outros setores econômicos que realmente ali afetaram a construção dessa candidatura dele aqui nacionalmente. E ele agora ser realmente, eu acho que tanto nacionalmente como ali também com Donald Trump e também ele com os países aqui da América Latina, é importante observar que também ele segue sendo o construtor desse legado do pai dele. Então, acho que tanto com Donald Trump e Bolsonaro, quando foi eleito ali, trouxe realmente esse processo de aproximação, ele também vai reconstruir, na verdade, fortalecer também esses elos ali, tanto com Donald Trump, tanto também com esses novos presidentes aqui na América Latina, e também fortalecer o nome da família, o bolsonarismo também, acho que para fora do país, e a partir do processo eleitoral também se firmar como um nome realmente desse legado, desse movimento, dessa ideia, desse lado político realmente, dessa ideologia que eles carregam. Professor, queria te ouvir sobre isso também, sobre esse elo aí do Flávio, próximo do presidente Donald Trump, eu tentando, né, essa proximidade, esse aceno, mas também dentro desse contexto de América do Sul, com a parte esquerda, curiosamente, com a parte esquerda da América do Sul mais à direita e a parte da direita da América do Sul mais à esquerda. Natália, o primeiro ponto que é importante para a gente destacar é que em dezembro de 2025, Donald Trump publicou a Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos, né, no seu governo, e o tratamento que ele dá à América Latina é de, entre aspas, um quintal dos Estados Unidos. Ele coloca claramente que ali nesse documento que quer resgatar a doutrina Monroe, quer ter uma outra relação, enfim, com os países da América Latina, mas não uma relação no campo do debate, da democracia, do diálogo. Ele quer ter uma relação de imposição a esses países. Então, ele tem como uma das suas frentes na sua política comercial é o enfrentamento à China. E nós sabemos que a China ela é o primeiro ou segundo parceiro comercial de praticamente todos os países da América do Sul. E então, como que fica no acerramento, né, na disputa entre Estados Unidos e China, os países da região? E aí, no caso do Brasil, nós vimos que no governo Lula, já está chegando aí no final, né, do quarto ano do seu mandato, como que se deu a relação da política externa brasileira, ou melhor, qual foi a política externa brasileira para a América do Sul? Então, o governo Lula trabalhou em três frentes. Uma frente do fortalecimento da democracia no seu governo, a segunda, o tema da governança ambiental, né, que nós tivemos aí a cúpula, né, da Amazônia em agosto, né, de 2023, depois tivemos no ano passado a COP30, e
o tema da integração regional, ou seja, cadeias produtivas, a infraestrutura física, né, na região, o aumento da interdependência entre os países, sobretudo do Mercosul, que aí acabou logrando, né, um acordo do Mercosul-União Europeia, mas isso não significou um impulso para, né, o estreitamento das relações ou a retomada, né, de um relacionamento mais próximo entre esses países. E o país, Natália, que o Brasil vinha buscando mais intensamente, que era a Colômbia, né, em relação, ou melhor, na América do Sul, claro, por conta da situação da relação entre o Brasil e a Argentina, agora nós tivemos a vitória, né, de um candidato, como você disse, esse é dos mais alinhados a Donald Trump. Então ainda precisamos ver como isso vai ser decantado, né, na medida que Keiko Fujimori assume no Peru, né, depois o El Tigre assume lá, né, o Aprile na Colômbia, nós vamos ver se isso significa que eles vão ter uma conexão mais direta entre eles, ter um projeto também, digamos assim, da direita radical para a América do Sul, ou se eles vão seguir trabalhando a relação bilateral, né, Brasil-Colômbia, Brasil-Peru, enfim, Peru, né, vice-versa, né, e assim como também no Chile. Nós vimos recentemente na cúpula do Mercosul, né, que o presidente, a última cúpula, que o presidente Lula ele teve uma bilateral, reuniões bilaterais, entre elas uma com o CAST, enfim, procurando manter ali um mínimo denominador comum. Mas é claro, como você bem apontou, Natália, o Brasil é a peça-chave para essa estratégia de Trump, né, na América do Sul. Então, é muito difícil que nós não venhamos ter algum tipo de participação, entre aspas, digamos assim, dos Estados Unidos na eleição brasileira. E finalizo lembrando a declaração recente de Mauro Vieira, também foi uma defesa que fez Flávio Bolsonaro de que enquadrasse as organizações criminosas no Brasil como terroristas. E o Mauro Vieira, inclusive, foi até convocado, né, pela Câmara dos Deputados para dar explicações de uma frase forte que ele disse, né, no começo da semana, de que pode vir a ter algum tipo de intervenção, não usou esse termo intervenção militar, mas alguma ação militar dos Estados Unidos no Brasil. Professor, segura essa questão aí que eu quero te perguntar ainda mais sobre isso, mas para me despedir da Letícia, que já está há mais tempo aqui com a gente. Letícia, eu queria te ouvir justamente sobre essa questão de também, ao mesmo tempo, para o presidente Donald Trump, me parece que o que importa é conversar com o governante do país. É claro que a preferência por tudo ali que a gente vê, né, na condução do presidente Donald Trump e desse entorno dele, Flávio Bolsonaro talvez fosse mais interessante. Mas ele tem uma admiração muito grande pelo presidente Lula, ele fala isso de forma não espontânea, porque ele é perguntado sobre o presidente Lula, mas é sempre bom, teve a renegociação do tarifaço passado, é verdade que dessa vez é um pouco diferente, mas me parece que vai ter que conversar com quem ganhar as eleições. É um pouquinho também por esse caminho, Letícia? Natália, o presidente Donald Trump tem esse perfil bastante estrategista. Então, independente do resultado eleitoral, ele já existe essa abertura realmente do governo americano, tanto com o presidente Lula e já essa proximidade com a família Bolsonaro. Então, tem já esse perfil, esse direcionamento de que, independente com quem ganhar, de quem vai ser ali o presidente eleito ali em outubro, de que o governo americano estará aberto para conversar, para poder direcionar, assim como você mencionou também, ele tem essa imagem de admiração pelo presidente Lula, então não é algo muito direcionado ali só para a família Bolsonaro, de que só tem um elo de proximidade. Donald Trump, ele tem esse perfil de que realmente, ainda que cada um dos dois tenha ali traços políticos completamente distintos, né, são de arenas diferentes, que mesmo assim tem um lado político de que vai ter sim a mesa de negociação para poder conversar, e o presidente Lula, acho que construiu isso realmente ali com o tarifaço, de que esse processo de negociação, inclusive, acho que foi uma janela de oportunidade também para o Lula poder ele se abrir e a partir disso construir essa ponte ali com Donald Trump, e a partir disso também já se colocar ali
com uma abertura ali com o governo americano e já visando também essa possível continuidade de relacionamento ali com Donald Trump. Perfeito, Letícia Mendes, cientista política que esteve com a gente para falar sobre tudo quanto é assunto, né, Letícia? Muito obrigada, viu? Foi ótimo, volte sempre. Eu que agradeço a oportunidade, Natália, de poder contribuir aqui com os debates. Até a próxima. Valeu. Professor,